Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa relativo à segunda Divisão e nós, na BSTV, como habitualmente, vamos trazer-lhe tudo o que se passou no domingo desportivo deste fim de semana futebolístico na Zona Norte desta segunda Divisão. Zona Norte que teve 31 golos nesta 29ª jornada, portanto, uma batelada deles em alguns estádios, nomeadamente em 3, com mais de 5 golos, nomeadamente estamos a falar no jogo de Gondomar, que teve 6 golos, o mesmo no FAF, e 7 golos, exatamente isso que ouviu, 7 golos no estádio do Bessa 21, na cidade do Porto. Só estes 3 estádios em conjunto fizeram a módica quantia de 19 golos dos 31 que foram marcados este domingo. Este domingo reservou-nos também já os 2 candidatos à subida à segunda Liga, isto porque o Mirandela não foi além de um empate em FAF e, naturalmente, a vitória dos Chaves, as vitórias do Chaves e do Ribeirão também contribuíram para que apenas estas 2 equipas pudessem lutar pelo título na última jornada. E curioso é que vão defrontar-se justamente entre si no Estádio Municipal de Chaves para aquela que será a derradeira jornada no próximo domingo, já no dia 28, a partir das 4 da tarde. Mas vamos começar precisamente pelos resultados desta 29ª e penúltima jornada desta Zona Norte do Campeonato Nacional da Segunda Divisão, começando precisamente pelos resultados, conforme eu disse. Em Gondomar, Gondomar 2, Desportivo de Chaves 4, Boa Vista 6, Joane 1, Amarante 2, Famalicão 1, Varzim 1, Vila Verdense 1, Tirsense 0, Vizela 1, Infesta 2, Padroense 1, FAF 3, Mirandela 3 e Ribeirão 3, Limianos 0. Foram estes os resultados da 29ª jornada que se disputou no passado domingo, dia 21. E a BSTV, como sempre, esteve nos estádios, à exceção do Estádio do Passal em Ribeirão, onde não nos foi permitido recolher imagens deste jogo que terminou com a vitória do Ribeirão sobre o Limianos por 3-0 e também não temos imagens do Infesta Padroense, a vitória do Infesta por 2-1. No entanto, vamos começar por 2 dos 3 jogos que eram os mais importantes deste domingo, começando precisamente pelo estádio de São Miguel, em Gondomar, onde o Gondomar recebeu o candidato desportivo de Chaves e perdeu por 4-2 em casa. O segundo jogo deste primeiro bloco é aquele que se disputou no Estádio Municipal dos Desportos, ou Parque Municipal dos Desportos, se preferir, em FAF. O FAF consentiu um empate em casa ao Mirandela, 3-3, resultado que não convinha à equipa de Vítor Maçãs, uma vez que Ribeirão e Chaves ganharam. Vamos então ver as imagens deste primeiro bloco entre o Gondomar e o Chaves e o FAF e o Mirandela. Jogo disputado no estádio de São Miguel, em Gondomar. O Gondomar receberia o Grupo Desportivo de Chaves, que aqui jogava uma cartada decisiva rumo à subida à segunda Liga, mas também de ouvidos postos no jogo quer do Mirandela, quer da equipa do Ribeirão. O primeiro lance pertencia à equipa do Chaves, que do lado esquerdo carburava maioritariamente o seu jogo, ainda que a primeira jogada de perigo apareça pelo lado direito, com Álvaro a tentar a sorte e a conseguir introduzir a bola pela primeira vez na baliza aos 6 minutos. Antes disso, o Gondomar cruzava pelo lado direito e obrigava a uma intervenção atenta do guarda-redes flaviense Paulo Ribeiro a evitar o perigo para a sua baliza. O Chaves, do lado esquerdo, ia criando oportunidades atrás de oportunidades e aí está, um grande golo de Álvaro com a contribuição de César. O guarda-redes do Gondomar estava feito 1-0 e aqui o Gondomar quase chegou ao empate, não fosse a barra a impedir
tal situação. 1-0, o Chaves estava na frente do marcador e obrigando de quando em vez César a intervenções apertadas. Agora, a tentar carrilar o seu jogo mais pelo lado direito, cruzamentos sucessivos e o 2-0 esteve iminente frente ao Gondomar. Como dissemos, Álvaro abriu o ativo no estádio de São Miguel, em Gondomar, aos 6 minutos. No entanto, o Gondomar não deixou os seus créditos por mãos alheias e ia impedindo a todo custo que o Chaves subisse no relevado. Mas a equipa, bem orientada por João Pinto, ia respondendo com lances atrás de lances. O Gondomar, sempre que podia, respondia e aí está. O golo da equipa liderada por José Alberto. Estava feito o empate em Gondomar por Igor aos 65 minutos. Quer isto dizer, aos 20 da segunda parte. O Gondomar ainda a carregar no acelerador em busca do segundo golo que viria a acontecer após a bola bater num poste direito da baliza de Paulo Ribeiro, após um remate cruzado do jogador do Gondomar, que dá pelo nome de Pinto aos 70 minutos. O Chaves para o ataque e o empate surgia precisamente por intermédio de Cleiton aos 75 minutos. E não foi muito tempo para que o terceiro golo chegasse. O Gondomar ia impedindo, mas o Chaves ia insistindo e o terceiro golo viria a acabar por acontecer 8 minutos depois do Gondomar ter chegado ao 2-2. Um penalti e o 3-2 para a equipa do Chaves. O melhor marcador da equipa flaviense, Cuca, o cabo-verdiano, aos 83 minutos, a fazer o 3-2 da equipa orientada por João Pinto. O Chaves carregaria até ao limite em busca do quarto golo que lhe desse a tão desejada tranquilidade, mas já a saber que o Ribeirão, noutro estádio, também vencia o seu adversário por 3-0 e que o Mirandela, apesar de tudo, nesta altura vencia por 3-2 a equipa do FAF, que acabaria por empatar nos minutos finais da partida. Chaves ao ataque e aí está o passe para a esquerda e a emenda para o golo da equipa transmontana por intermédio de Mário Mendonça, com 2 minutos de compensação para delírio das hostes que viajaram de Chaves até à cidade do Ouro, Gondomar. Gondomar 2, Chaves 4. Jogo disputado no Estádio Municipal dos Desportos em Sefaf para receber a partida FAF-Mirandela. Mirandela que dependia de terceiros para acalentar o sonho da segunda Liga e o FAF não deixava os seus créditos por mãos alheias e aos 23 minutos André inaugurava o marcador praticamente como que dizendo que o Mirandela tinha de suar muito para conseguir continuar a acalentar o sonho até aos 90 minutos. Mirandela que não se fez derrogado e de seguida respondeu, mas não teve sucesso. E aqui um lance que motivou a primeira grande penalidade do encontro a favor da equipa do FAF. Chamado à conversão, aí está, valente a não perdoar aos 35 minutos e a elevar a contagem dos fafenses para 2-0. O Mirandela, a não deixar os seus créditos para mãos alheias, respondia pelo lado direito com um cruzamento vindo de Lucas João e a emenda para o golo. Grande golo na própria baliza como se fosse um avançado do jogador do FAF, Manuel, aos 39 minutos, a reduzir a diferença do FAF para 2-1. Mirandela respondia e o árbitro marcava castigo máximo. Penalti contra a equipa do FAF. Leandro, melhor marcador do campeonato, chamado à conversão, não falha. Engana o guarda-redes, que vai para a direita e bola para a esquerda, restabelecendo o empate a 2 bolas no Municipal de FAF, para delírio das hostes que viajaram de Mirandela. Livre cobrado do lado direito, ou obrigar uma intervenção ainda que insegura do guarda-redes do FAF. Era uma segunda parte muito agitada e que ia dar muito que falar, nomeadamente ao nível da arbitragem. Mirandela por Jair do lado esquerdo a cruzar e a emenda fortíssima de Lucas João de cabeça ao primeiro andar, como mandam as regras do futebol, de cima para baixo, a emendar para o terceiro golo da equipa do Mirandela, que pela primeira vez assumia o comando no marcador. Mirandela não desistia, mas o árbitro teimava em estragar o jogo com sucessivos cartões amarelos. Desta feita, a amostragem de mais um amarelo e a consecutiva expulsão do número 9 do Mirandela, Leandro, primeiro pela falta e segundo por uma atitude impensada do jogador do Mirandela ao aplaudir o cartão amarelo atribuído pelo árbitro, como que dizendo que era injusto. O FAF respondia e Rui Nereu a aplicar-se a tentar evitar o terceiro, mas nada a fazer. O árbitro assinalava o terceiro penalti do jogo. Rui Nereu a ver o consecutivo cartão vermelho, o número 19 do Mirandela para a baliza e o golo do FAF. O terceiro golo do FAF marcado por Carneiro. Estava feito o 3-3. O Mirandela
a ver o Chaves a ganhar e o Ribeirão ainda assim a carregar no acelerador em busca do golo que lhe daria a vitória e que adiaria a subida ou não para a última jornada. Mas parece que decididamente o árbitro e alguns jogadores não ajudariam. Final do encontro, FAF 3, Mirandela 3. Depois deste primeiro bloco, onde se registaram 12 golos, precisamente 6 em cada estádio, passemos então às imagens do segundo bloco, com os resultados, aliás, com jogos que envolveram o Boa Vista Joane no estádio do Bessa 21 na cidade do Porto, um jogo que teve 7 golos, exatamente isso que ouviu, 7 golos. Boa Vista 6, Joane 1, Boa Vista a despedir-se assim na presente época dos seus adeptos e antes do regresso à Primeira Liga, o anunciado do regresso, despediu-se, dizia eu, dos seus adeptos com uma monumental goleada à equipa de Francisco Costa por 6-1 e também com imagens do Tirsense Vizela, jogo que os vizelenses venceram no Abel Alves de Figueiredo por 1-0. O Boa Vista recebeu o Joane no estádio do Bessa, em jogo que marcou a despedida diante do seu público. Boa Vista, tarde goleadora no último jogo no Bessa. Tiago Pinto foi o primeiro a ver a bola rondar a sua baliza. Na resposta, Fari é travado por Campos dentro da área. Uma grande penalidade evidente, chamado a converter. O homem-golo do Boa Vista dava início a uma tarde de sonho. Tales ainda ameaçou, mas sem perigo para a baliza achadrezada. Boa Vista volta a acelerar e volta a criar perigo. Agora é um remate de fora da grande área a passar rente ao poste. Parada e resposta no Bessa. Tiago a segurar mais um remate. Canto para o Boa Vista e Fari quase aumentava. Defesa atenta de Campos. O Joane, aos 25 minutos, ganha penalti. Falta sobre Sócrates. O mesmo jogador, chamado à marca dos 11 metros, a inaugurar o marcador para a formação forasteira 1-1. Boa Vista responde de imediato e Campos é obrigado a defesa atenta. O remate é de Wellington Cris. O remate de primeira a rodar e o guarda-redes do Joane a segurar. Fari volta a ameaçar e antes do intervalo o senegalês viria a fazer o segundo da sua conta pessoal. Boa Vista na frente de novo. A segunda parte, essa abre como fechou a primeira. Quem tem Fari tem golos e de cabeça chegava o hat-trick, toque subtil, sem hipótese, para Campos. Festa do golo do senegalês. Wellington teve perto de aumentar, o remate esse sai com força, mas ao lado da baliza. Minuto 59 e Fari faz o póquer. Aproveita o erro da defesa do Joane. É mais um golo para o avançado veterano do Boa Vista. Boa Vista que volta a acelerar. Formação achadrezada ao ataque e Zamanel aos 76 minutos a fazer o quinto da tarde de forma fácil. Foi só empurrar para o fundo das redes. Adriano ainda colocou a bola na rede, mas já havia falta a preceder o início do lance. Golo anulado à formação do Boa Vista. A meia dúzia chegava mesmo ao minuto 84. Carraça a selar a goleada achadrezada numa vitória tranquila do Boa Vista. Tarde de golos no Bessa. Estádio Abel Alves de Figueiredo para receber numa tarde cheia de sol e num relevado maltratado de Santo Tirso as equipas do Tirsense e do Vizela. Tirsense sem aspirações em termos de classificação, está situado a meio da tabela, e o Vizela, que matematicamente ainda tinha possibilidade de subir. Tirsense carregava logo no início do jogo pela ala direita, um cruzamento à procura da cabeça de Pedro Tiba e que o jogador do Vizela não emenda, mas o jogador do Tirsense também não chega no
melhor momento. Vizela, que aos 20 minutos chega ao primeiro e único golo do desafio, marcado por Ricardo, adiantando-se assim no marcador. A resposta do Tirsense não se fazia esperar e o guarda-redes do Vizela era obrigado a intervir, a tentar evitar o empate por 2 vezes e depois, à terceira, o central do Vizela a evitar e a conjurar o perigo, evitando o golo do empate dos comandados de Carlos Pinto, que ainda assim não desistiam e na tentativa de um chapéu que não saiu nem chapéu nem boné, saiu direto às mãos do guarda-redes. Vizela respondia, a bola saiu ao lado. Um jogo mais movimentado a partir do Equador da primeira parte, mas a equipa do Tirsense nem sempre da melhor forma lá chegava. Uma segunda parte bem mais mexida, com o Vizela a tentar, mas em vão, os cruzamentos para a área à procura do seu avançado. Aqui um remate com algum perigo da equipa do Tirsense, em sucessivos lances de bola aérea para a grande área do Vizela, à procura do tão desejado golo que lhe permitiria a divisão de pontos. Instruções de Carlos Pinto para dentro do relevado para que a equipa se adiantasse, mas o guarda-redes do Vizela não vai de modas. 1-0 para o Vizela. A terminar este bloco de imagens, vamos ficar precisamente com as 2 partidas que nos restam. A vitória do Amarante em casa sobre o Famalicão por 2-1 e o empate na Póvoa de Varzim entre as equipas do Varzim e do Vilaverdense a 1 bola. É o último, terceiro e último bloco de imagens neste programa da 2ª Divisão. Jogo no Estádio Municipal de Amarante, entre equipas tranquilas e sem nada a perder nesta 2ª Divisão, Zona Norte. Logo aos 2 minutos, a formação da casa vai colocar-se em vantagem através de um golo de belo efeito de Rudi. O lance vai nascer no meio-campo, abertura para o interior da grande área e de primeira, um grande chapelão de Rudi. A resposta do Famalicão vai surgir aos 22 minutos. Golaço de Ricardo Martins na cobrança de um pontapé livre. A tirar as medidas à baliza. Famalicão a pressionar e o desvio de cabeça vai passar a centímetros da baliza de Celso. Jogo vibrante e o Amarante volta a marcar. Rudi a subir ao primeiro andar e a cabecear para o segundo. Festa do avançado amarantino. Luciano fica perto do empate, mas com tudo para marcar, viu Celso brilhar a grande nível. Mais Famalicão e depois de uma grande jogada coletiva, Ricardo Martins vê mais uma vez Celso a segurar o esférico. Com tudo para marcar, foi mais forte o guarda-redes. Ainda a equipa minhota ao ataque e Celso a voltar a assumir figura de destaque. 2 grandes defesas do guarda-redes do Amarante. Primeiro aqui, depois a negar novamente na recarga e ainda uma terceira defesa. Já sobre o fim foi a vez de Márcio Paiva evitar o golo da formação do Amarante. Vitória suada da formação amarantina num jogo bem disputado. Póvoa de Varzim para receber o Varzim. Vilaverdense, nenhuma das equipas tinha quaisquer esperanças no que quer que fosse, apenas em cumprir calendário. Pontapé de saída na Póvoa a pertencer aos minhotos. Um jogo muito dividido do primeiro ao último minuto, embora pertencesse ao Vilaverdense na primeira parte, as melhores ocasiões para marcar. E aí está um exemplo delas. Falhanço inacreditável nas barbas do guarda-redes Poveiro a não conseguir emendar o ponta de lança de Vila Verde para 1-0. Jogada a descair para o lado direito e o remate contra o defesa varzinista e a não sair o primeiro golo da equipa do Vilaverdense, que tentava aqui um chapéu ao guarda-redes do Varzim, mas a bola saiu com a aba muito larga. O Varzim respondia e obrigava Miguel, guarda-redes do Vilaverdense, a uma defesa apertada para canto. E aqui nasce uma situação que dá o primeiro golo à equipa do Vilaverdense, que viria a marcar por Bruno Filipe aos 42 minutos da primeira parte. Estava o pontapé de saída dado na segunda parte e saía a equipa da casa. Varzim, que tentava chegar ao empate, Miguel ia adiando aquilo que parecia inadiável. E Dino afastava para canto aquilo que poderia ter dado o primeiro golo. A 2 tempos, o guarda-redes do Vilaverdense saía a defender. E valeu a intervenção do defesa. Mais uma excelente intervenção de Miguel a evitar o pior para a sua baliza. Mas, como tudo que se tenta consegue, o Varzim iria mesmo
acabar por conseguir o golo do empate neste cabeceamento em voo de peixe do jogador do Varzim, Vasco, aos 74 minutos de jogo, a restabelecer o empate na Póvoa de Varzim. 29 minutos desta segunda parte. Só de livre, o Vilaverdense assustava os poveiros, que até tiveram a oportunidade para fazer o 2-1. Não fosse o poste direito da baliza de Miguel impedir que a bola entrasse na baliza e depois a recarga não levasse a melhor direção. Ponto final, Varzim 1, Vilaverdense 1. Posto isto, a classificação ficou então escalonada da seguinte forma. E após 29 jornadas, em primeiro, o Desportivo de Chaves ex-aequo com o Desportivo de Ribeirão Soccer Champions com 55 pontos. Em terceiro lugar, e já fora do título, a equipa do Mirandela com 52 pontos. Em quarto, o Vizela com 51. Em quinto, o Limianos com 45. Em sexto, o Tirsense e o Famalicão com 42 pontos. Em oitavo lugar, ex-aequo, aparece-nos o FAF e o Varzim e o Boa Vista. Em 11º, também ex-aequo, o Amarante e o Vilaverdense com 32 pontos. Depois, em 13º, aparece-nos o Gondomar com 30. Em 14º, o Desportivo de Joana com 28. 15º, o Infesta com 24. E 16º, e definitivamente último classificado, o Padroense com 21 pontos. E, apesar de apenas separarem Infesta e Padroense 3 pontos, quando o campeonato terminar, as equipas vão ficar escalonadas exatamente desta forma. E porquê? Porque o Infesta venceu em São Mamede de Infesta o encontro entre as duas equipas. Já de seguida, vamos conhecer os jogos da derradeira jornada desta Zona Norte da 2ª Divisão. Assim, para a 30ª jornada e para disputar no dia 28 deste mês, o próximo domingo, precisamente a partir das 16 horas, esta jornada compreende os seguintes encontros que estão já a aparecer aí na tabela no seu ecrã. Joana Gondomar, Famalicão Boa Vista no Municipal 22 de junho, Vilaverdense Amarante no campo do Reguengo, Vizela Varzim em Vizela, Padroense Tirsense no estádio do Padroense, Mirandela Infesta no estádio de São Sebastião em Mirandela, Limianos FAF no campo do Cruzeiro em Ponta de Lima e esse tal jogo esperado, o tal que vai decidir a subida à 2ª Liga. Desportivo de Chaves, Desportivo de Ribeirão, Soccer Champions no Estádio Municipal de Chaves e jogos que, aliás, a BSTV vai acompanhar para si, para lhe dar as informações em primeira mão. Todos eles a disputarem-se a partir das 4 da tarde no próximo domingo. Quanto à lista de melhores marcadores desta Zona Norte, não sofrer grandes alterações, pelo menos no que toca ao primeiro lugar, onde se mantém o jogador do Mirandela, o ponta de lança Leandro, com 15 golos, e agora empatados em segundo, Fari do Boa Vista e o cabo-verdiano Cuca do Chaves, ambos com 13 golos. A ver, vamos como vai correr esta 30ª e última jornada da 2ª Divisão Zona Norte. 2ª Divisão que já tem pelo menos uma equipa a vencer a sua zona, o Académico de Viseu, que venceu a Zona Centro desta 2ª Divisão. É, portanto, a primeira equipa a garantir a subida à 2ª Liga das 3 que irão subir, uma pela Zona Norte, uma pela Zona Centro e outra pela Zona Sul. Quanto à Zona Norte, já o dissemos, Chaves e Ribeirão vão disputar no próximo domingo a equipa que irá subir, e na Zona Sul o Farense está bem colocado para regressar a um campeonato profissional. Por isso, a partir daí, vão ser disputados os encontros de domingo, encontros que vão envolver grandes emoções. E a BSTV vai lá estar para lhe dar ao pormenor tudo, rigorosamente tudo, aquilo que irá acontecer. Da minha parte, meus amigos, despeço-me até ao próximo domingo, num direto, perto de si. Não perca a BSTV consigo. Continuação de uma muito boa noite e até domingo, se Deus quiser.